Fábio Moraes e Gustavo Góes para palestrar. Uma salva de palmas para... Boa noite! Não, boa tarde, né, gente? Boa noite aqui é só para encher o saco de todo mundo. Boa noite, gente! Boa noite! Ah, tá todo mundo boa noite ainda, né? Não, falando sério, boa tarde. Uma honra a gente estar aqui. Feliz demais, né? E eu e o Gustavo vamos falar um pouquinho sobre o futuro da oficina mecânica que já chegou e como tecnologia e inteligência artificial vão mudar tudo daqui para frente. A gente quer trocar ideia, então em alguns momentos a gente vai interagir com vocês, mas fiquem à vontade, dentro do tempo que a gente tem, a gente quer esclarecer tudo que for possível, né? E eu quero começar com... Deixa eu ver se está funcionando aqui. Ops, isso, com um videozinho. Ô, James, toca pra gente, por favor. Pessoal, isso que vocês acabaram de ver já é realidade no nosso mundo, no nosso dia a dia. E é um pouco disso que a gente quer compartilhar com vocês. Porque há não muito tempo atrás, a gente nem fazia ideia que esse tipo de coisa que a gente acabou de ver poderia acontecer. E já é realidade. E como e o que vai acontecer daqui para frente, pensando em inteligência artificial e pensando no impacto que ela vai trazer no dia a dia das oficinas de vocês. Opa, volta. Isso. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Fábio Moraes, sou o CEO da Ultracar, uma empresa hoje com 32 anos de existência, um pouco mais de 3.300 clientes ativos, e a gente procura estudar e entender muito do que está acontecendo no segmento de oficinas, e eu espero que hoje você saia daqui não só feliz, mas também acreditando de que a IA ela pode se tornar um aliado de vocês, mas tem que trabalhar bem. E aí, Gustavo, contigo. Fala pessoal, tudo bem? Eu não falei ainda, vocês não tinham ouvido minha voz. Eu sou o Gustavo Góes, eu sou engenheiro de software e de inteligência artificial e eu sou cofundador da Kiger, que é uma empresa de tecnologia brasileira focada em IA e automação, tá bom? A palestra tá muito legal, o Fábio vai dominar tudo aí e tô aqui para ajudar. Valeu. Não, bom demais. Gente, antes da gente falar de IA, que é a realidade que vocês viram agora há pouco naquele óculos, eu e o Gustavo, a gente conversou muito, a gente se preparou muito para estar aqui compartilhando com vocês. E aí, a gente entendeu que para chegar no dia de hoje, entender o presente e o futuro, a gente precisava voltar lá atrás e trazer uma linha do tempo. Então, eu quero muito que vocês, a partir desse momento, sintam comigo a evolução, e com o Gustavo, da linha do tempo que a gente quer compartilhar com cada um de vocês agora. Então vamos fazer isso juntos, tá? Porque senão fica só parecendo que eu que sou velhinho aqui da história, né? Então a gente quer trazer para vocês assim, do analógico à automação. Como que essa linha do tempo aconteceu? Quem lembra disso aqui? Máquina de datilografia. Ela surgiu em 1829 e durante muito tempo as pessoas faziam curso de datilografia. E era o máximo, né? Você tinha que fazer curso para entrar, sei lá, no serviço público, etc. Vamos lá. Aí, em 1870, surgiu o computador DataPoint 2000 e não sei se dá para ver, deixa eu pôr aqui que fica mais fácil, né? Eu tô com o dedão apontando. O monitor era aqui, ó. E aí, em 84, ele já melhorou um pouquinho.
e já é alguma coisa mais ou menos parecida com o que a gente tem hoje, ou pelo menos lembra. Não sei se vocês lembram, os computadores tinham um disquete de 5 polegadas. Era mais ou menos isso aqui, ó. Flexível, era um disco flexível. E eu cheguei a usar muito deles para armazenamento de dados. Só que não cabia quase nada, então você precisava de um bolo de disquete, né? Aí depois veio, em 1985, um outro perfil de computador que não é notebook, né? Esse daqui, não sei se dá para ver direito, tem 2 entradas de disquete, e esse daqui já era com o disco, que era com um disquete, mas ele era de 3 polegadas e mais durinho. Não sei se muita gente chegou a ver, mas ó, a gente só está tentando trazer aqui como que as coisas aconteceram num período muito longo. Então eu peguei em 1821 a máquina de datilografia e depois a gente veio crescendo. Mas do momento atual que a gente está, nos 2 últimos anos para cá, a coisa está evoluindo muito rápido. Então essa linha do tempo é para isso. Quem já emitiu nota fiscal em formulário contínuo numa impressora matricial? Levanta a mão. Tá vendo? Então, tem gente que nem lembra, porque antes era feito no talão, né? Aí você fazia à mão. Quando veio a impressora matricial, nossa, foi o céu. Aí o pessoal imprimia etiqueta em impressora matricial. E todo mundo gostava dessa impressora porque ela não dava problema e durava muito e era barata. Aí veio a jato de tinta que começou a ficar cara, tal, até hoje, que quase não se usa mais. Bom, aí em 1990 apareceu o computador com a torre. Mas olha a caixa de som como é que era. Isso aqui é o que a gente chama de desktop, né? Ainda tem oficinas que eu visito e que existem os computadores que são em torre. E aí em 90 surgiu o primeiro notebook, em 2007 o primeiro smartphone, né? E de lá para cá as coisas começaram a evoluir muito rápido. Então aqui é para a gente entender que levou, sei lá, quase 100 anos do primeiro computador para chegar até aqui em 2007, e hoje a gente tem uma evolução tão rápida que às vezes a gente vai escutar áudio, põe no 2.0 porque a gente está sem paciência de escutar no 1, né? E aqui a referência que a gente quer trazer é voltar naquele vídeo do começo do óculos e falar o seguinte: o ano que vem eu e o Gustavo queremos estar aqui novamente falando sobre tecnologia, falando sobre inteligência artificial, e ou eu ou o Gustavo vamos estar usando um óculos e alguém lá atrás vai levantar uma placa de papelão, alguma coisa, e com o óculos a gente quer ler e fazer essa informação ir para dentro do sistema Ultracar. Isso é inteligência artificial. Isso é aproveitar da tecnologia que está atropelando o dia a dia nosso. E eu, para poder passar para o Gustavo, quem já escutou palestras minhas, sabe que eu gosto de usar muito uma expressão de dar um passo para trás. Se eu estivesse falando só de gestão, e eu sei que tem gente que já escutou isso, né? O dar um passo para trás é a oportunidade que eu tenho de ver onde eu estava, e vendo onde eu estava eu consigo ver meus acertos e meus erros, e manter os acertos e ajustar os erros. Falando em tecnologia, dar um passo para trás é efetivamente eu entender essa linha do tempo e a velocidade que as coisas estão acontecendo a partir desse momento. E como que isso, a partir de agora, vai impactar na inteligência artificial, na tecnologia, mas principalmente naquilo que vocês fazem todos os dias na oficina de vocês. Boa, vamos lá. Contigo agora. Estamos falando muito sobre inteligência artificial, mas antes a gente precisa entender o que é a inteligência artificial. Então a gente construiu aqui uma analogia para tentar simplificar para vocês, tá? Então pense o seguinte: você é um mecânico de 20 anos de experiência, teu cliente chega na oficina e fala: "Tô ouvindo um barulho na porta". Você com muita vivência, você já viu como funciona e você já sabe quais são os possíveis problemas que gerou aquilo. O que você faz? Você acessa essa informação que está na tua cabeça e começa a tomar ação a partir disso.
A IA é basicamente isso. É a gente pegar essa experiência da humanidade, transformar ela em dado e treinar ela para que ela identifique os padrões e consiga, através dos padrões, receber uma informação como uma pergunta sua no ChatGPT. Oi, ChatGPT, qual que é o tempo hoje? Ele pega essa informação, pega a previsão do dado e te devolve. A gente fala muito que a IA, ela pensa, mas na verdade ela não pensa. Ela prevê qual que é o melhor resultado para você poder acessar, tá? Então ela não está pensando. Mas a gente vai continuar falando que ela pensa porque faz sentido falar que ela pensa, tá bom? Ô, Gustavo, e aqui, até te interrompendo um pouquinho, eu acho que é legal, porque a gente quer trazer dois caminhos. O do mundo digital e o do mundo físico. Do mundo digital, a gente quer trazer do painel geral, do mercado em geral, para todo mundo entender como é que a IA está afetando o mercado em geral. E no mundo físico, a gente quer trazer para o setor automotivo. Combinado? Vamos lá? Boa, Pode passar? Pode passar. Aí eu vou pedir pro pessoal dar um play. James, você dá um play aí, por favor. Aqui é só para ilustrar, mesma coisa que eu falei. Tá ouvindo um som, usa a experiência acumulada para poder entender. A experiência vira dado, esse dado forma um padrão, você faz uma pergunta e de repente você recebe uma resposta. Ela não pensa, ela prevê, né, a resposta mais provável para você. Ficou mais claro, gente? Alguém entendeu melhor a IA? Levanta a mão. Se não entendeu, o momento é perguntar agora, tá? Boa. Não, vi bastante mão levantada, então acho que foi bom. Legal. Quando a gente fala sobre a IA, tem um componente muito importante que eu não sei se vocês já ouviram falar. São os famosos agentes de IA. Quem já ouviu esse termo? Agentes de IA, alguém já ouviu falar? Alguns ouviram, mas poucos. Exatamente, legal. Vamos lá. O que é o agente de IA? Pensa que a IA, então, é esse cérebro. O agente de IA é a maneira de usar esse cérebro para executar alguma ação no mundo digital, tudo bem? Ele funciona da mesma forma que a gente. Então você é um mecânico, teu cliente chegou e falou que está com um problema na porta. Você já conhece os possíveis problemas. O que você vai fazer? Você vai falar, deixa eu tentar resolver pelo primeiro. Você vai lá, percebe o ambiente, pensa, vou começar pelo primeiro e executa uma ação no carro. Em seguida você vai lá e valida se esse barulho foi embora, se o barulho da porta foi embora. Se não for embora, você vai mais uma vez ir para o a segunda possibilidade. Então você vai pensar de novo, vai executar novamente e depois você vai lá avaliar se esse barulho saiu. O agente de IA ele funciona exatamente da mesma forma. Então a gente tem a IA como o cérebro e a gente manda ela fazer alguma coisa, dá um objetivo para ela, ela pensa, executa e depois ela observa se aquela execução dela fez sentido. E se ela fez sentido, ele encerrou o trabalho, e se ela não fez, ele repete essa ação. Ele pensa novamente com esse novo contexto que ele tem agora, que é o problema 1 não resolveu, deixa eu ir para o problema 2. Então a gente já é isso. Qual que é a diferença entre nós e eles? A gente utiliza o nosso corpo para executar essas ações, tudo bem? E o nosso conhecimento para pensar. Desculpa, de novo, e parece complicado, né? Mas a gente tem um videozinho que acho que vai ilustrar bem. Perfeito. Pode ser? Perfeito, manda bala. Essa é a IA, você conversando normal com ela. É uma pergunta e uma resposta. Aí o vídeo ilustra o quê? E se ela pudesse agir? Que aí é o que eu estava comentando com vocês. A ação da IA é através do mundo digital e não com os nossos braços e com as nossas pernas. Então é semelhante ao que a gente faz, mas ele executa essa ação dentro do mundo digital através de sistemas. Então o sistema chama a IA, fala para ela pensar e fala, toma uma decisão para mim. Legal, gostei da decisão, vou executar. Não resolveu, resolve para mim? Então vamos para o segundo caminho. Então fica nessa repetição, assim como nós, até chegar no objetivo final. Por que os agentes de IA se destacaram tanto? Porque eles trabalham sem descanso. Então não tem fila, não tem pausa, não tem nada. Eles estão a todo momento trabalhando. Para além disso, eles conseguem tomar decisões. Há 4 anos atrás, a gente na hora de fazer uma automação, a gente tinha que desenhar cada detalhe que tinha que acontecer dentro do ambiente digital. Para a gente era muito difícil, porque a gente tinha que entrar nesse detalhe e entender cada coisa. Hoje, com o agente de IA, é muito mais fácil. A gente dá uma instrução para ele. Faz isso, você tem essas ferramentas e eu quero que você execute e me mande, um WhatsApp no final falando que você terminou. Esse é o poder do agente de IA. E por fim, a gente está falando de automatizar o que antes era impossível. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Quem aqui já utilizou o WhatsApp, já conversou com o chatbot no WhatsApp, levanta a mão. Boa, tem uma galera, maravilha.
Esse chatbot hoje, ele dá respostas mais complexas, mas no passado não era assim. No passado, você entrava no WhatsApp de uma empresa, você começava a conversar com ela e ela tinha um fluxo de atendimento e você não podia sair desse fluxo. Hoje é diferente. Hoje você consegue chegar, fazer uma pergunta e começar de qualquer lugar e essa resposta ela vem para você baseada naquela informação e não é uma coisa linear. Tudo bem? Então é um exemplo prático aí de uma automação que antes era impossível. Quantas vezes você teve que responder lá na tua oficina, que hora que você abria, que hora que você fechava, tudo informação repetitiva que, enfim, você dedicava energia para poder responder isso e hoje você consegue colocar um agente de IA lá para melhorar esse atendimento para você não precisar ficar fazendo esse tipo de trabalho repetitivo. E o que é legal do que a gente está tentando, não sei se vocês estão entendendo, né? A gente está tentando contar uma história para vocês. Então vou só relembrar aqui, né? A gente passou um vídeo real de que coisa que está acontecendo com óculos, com IA. A gente contou uma linha do tempo, trouxe vocês até esse momento e estamos explicando o que é e como funciona a inteligência artificial e comparando a inteligência artificial com o ser humano. Até aqui, existe muita dúvida, mais ou menos. Tá dando para pegar o sentido daquilo que a gente está falando? Porque a gente vai avançar agora um pouco mais e a gente precisa que do que a gente falou até agora esteja bem claro. Se tiver alguma dúvida até agora, eu não estou conseguindo ver muito no fundo por causa da iluminação, mas levanta a mão, se precisar a gente responde uma ou duas perguntas até agora. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? A turma tá craque, hein? A gente falou aqui do mundo digital e eu acho, Gustavo, que vale a pena. Deixa eu passar de novo. Isso. Você falar um pouquinho desses cases de sucesso pensando no mundo digital, porque aí depois nós já vamos caminhar para o mundo físico. Combinado. Vamos lá, pessoal. Para poder trazer um pouquinho esse destaque da IA dentro, ao redor do mundo, eu trouxe 2 cases que não são automotivos e 2 cases que são automotivos. O que é um case, tá? É um projeto que deu certo, tudo bem? Passa para mim, por favor. Passo. Vamos lá. O primeiro dele é o Harvey. O Harvey ele é uma plataforma com múltiplos agentes que é utilizado no setor de advocacia. Então pensa o seguinte, você é advogado, você sabe que dá muito trabalho analisar processo, etc., encontrar uma linha argumentativa, refutar argumento. Você coloca o teu processo aqui e você começa a conversar e trabalhar junto com a IA da Harvey para poder trabalhar em cima desse processo. E um outro case legal é o Abridge. O Abridge é um case de saúde, tá? De medicina, e ele faz uma coisa simples. Quem aqui nunca foi na terapia, no psiquiatra ou em qualquer outro tipo de consulta online e viu o doutor, o médico, anotando ali como é que tá com você, etc e tal, tem que parar de tomar café, tem que acordar cedo, então ele faz todo esse tipo de anotação. Essa IA, basicamente, ela fica te escutando, ouvindo você, ouvindo o teu médico e ela vai tomando essas anotações e gerando esses insights para que o consultor ele consiga depois ir lá consultar e etc. Aqui a gente está falando, então, de setores que são fora do automotivo. Fora do nosso mercado. E Perfeito. tem um monte de outros, né, Gustavo? Um monte está em todo lugar. Vamos trazer o do automotivo aqui. Boa. Vamos lá, primeiro case, pode passar. Case da Toyota. Em 2024, o Japão estava numa fábrica e falaram: a gente precisa entregar esse negócio aí para o pessoal trabalhar e fazer IA para a gente. Como é que a gente faz? Desenvolveram uma plataforma e entregaram para as pessoas. Lembra que eu comentei lá atrás, né? A IA é o dado que a gente tem e a gente utiliza esse dado para ele poder prever qual que é a resposta correta. E foi exatamente o que eles fizeram aqui. Eles pegaram o dado que eles tinham no chão de fábrica, as pessoas, não era o desenvolvedor, não era nada disso, eram as pessoas que colocavam mão na massa. E elas sozinhas construíram mais de 10 mil modelos de IA. Modelo de IA, gente, é a IA, tá? Então quando você vê lá Gemini, ChatGPT, etc., é tudo modelo de IA. Então eles construíram o próprio modelo. Não significa que são modelos grandes como os que a gente usa hoje no ChatGPT, tá? São modelos menores, mas são modelos menores com a atividade específica que eles precisavam. Depois desse trabalho, eles conseguiram uma redução de 10 horas de processo produtivo no ano. De 10 mil horas, desculpa. O que isso quer dizer? Quer dizer que impactou bastante lá. Quem acha que impactou a fábrica, levanta a mão pra gente ver. 10 mil é muita coisa, né? Bastante. Boa. O próximo case é da LuxGen. Vocês já viram isso, vocês conhecem, mas acho que é legal repassar esse cara. Agente de atendimento. Todo mundo já viu aqui a maioria no WhatsApp.
O case deles conseguimos alcançar 90% de satisfação de cliente. Todo mundo está aqui sabe a dor que é entregar uma boa qualidade de atendimento. Então foi isso que eles conseguiram fazer. E junto com isso, naturalmente, uma redução de carga horária do time de atendimento humano. Então, 30% a menos, né, eles estão gastando de energia para poder atender todas aquelas pessoas que eles já atendiam. Boa, pode passar, Fábio. Vamos lá? Então, a gente mostrou até agora esses cases. Eu tô olhando aqui só para... Depois eu vou explicar um pouquinho que eu tô olhando algumas coisas no celular aqui, tá? A gente chegou até o mundo digital, contou a linha do tempo e tal, chegamos ao mundo digital, para que todo mundo possa acompanhar e entender cada vez mais do recado que a gente quer trazer aqui. E aí, do mundo digital, a gente viu que já existem cases. Eu não sei quem daqui já visitou, por exemplo, a fábrica da MTR. É toda robotizada. E como ela, existem várias outras. Quando que isso chega para o nosso dia a dia? E como que isso vai impactar também no nosso dia a dia? Então, a gente quer trazer aqui um exemplo de inteligência artificial diretamente no setor automotivo e vou falar para vocês assim, quem já atendeu o carro que tem um monte de sensores? Quem já atendeu? Levanta a mão. Gente, cada sensor que tem um carro, eu não vou nem entrar muito em detalhe, porque amanhã o Denilson da Bosch está na trilha de tecnologia, ele vai falar sobre o sistema ADAS. E aí vai falar um monte disso que está aqui. Mas a gente quis trazer aqui para falar o seguinte, tudo que está aqui tem inteligência artificial. Tem um exemplo muito simples, né, de carros que estão saindo hoje no dia a dia. Eu gosto muito de fazer essa comparação. Na década de 80, 90, a gente via os carros de Fórmula 1 e via o pessoal lá, os pilotos, mexendo na borboleta. Hoje, 90% dos carros saem com a borboleta lá para mudar marcha. Hoje você compra um carro, você põe luz alta nele e sai à noite, sozinho ele já... Se vem um carro do contrário, ele abaixa o farol. O carro passou, ele acende o farol de novo. O que é isso? Inteligência artificial. Então o que a gente quer mostrar aqui, que a inteligência artificial, além de ajudar a facilitar a vida nossa, e acaba levando um pouquinho mais de trabalho para as oficinas, mas ela ajuda nessas três situações aqui, ó. Ela já reduziu em 49% as colisões traseiras, em 64% colisões traseiras com feridos e em 78% acidentes de manobra de marcha ré. É para isso que a inteligência artificial existe. Para ser aplicado num produto que, neste caso, é o carro e que vai facilitar o nosso dia a dia. Bom, para a gente avançar mais no nosso conteúdo e para a gente poder transmitir de uma forma clara a inteligência artificial para vocês, nós vamos passar 3 vídeos seguidos e o Gustavo e eu vamos falando um pouquinho sobre esses 3 vídeos. Ao final dos 3 vídeos, nós vamos passar os 3 seguidos. Ao final dos 3 vídeos, nós vamos tentar interagir um pouquinho com vocês. Então, por gentileza, prestem bastante atenção nesses 3 vídeos. James, coloca pra gente, por gentileza. Gustavo, Ubertec Walker S2. Bom, pessoal, o que vocês estão vendo aqui é um robô humanoide chinês. O que ele está fazendo? Ele está trabalhando numa fábrica. Esse é um robô até famoso lá na China. Ele trabalha na BYD, na Foxconn e na Audi. E tem características que são legais e que a gente pode olhar para um robô e perceber de cara. Por exemplo, eles conseguem levantar objetos, eles conseguem empurrar objetos, eles trabalham com, e vocês vão ver até no próximo vídeo, mas eles trabalham com áreas estreitas e com objetos pequenos. É legal vocês verem que no rosto dele e a forma como ele interage com o mundo é exatamente aquilo que eu falei do agente de IA, tá? Então ele está analisando, pensando e executando. E esse aqui em especial, ele tem uma coisa muito legal, que ele se carrega automaticamente. Então pensa que o teu celular está no teu bolso, de repente ele pula e fala, deixa eu ir lá que eu quero colocar o cabo para poder carregar. É o que esse robô faz.
Parece brincadeira, né? Mas é realidade. Vamos ver esse outro. Gustavo, fábrica da BMW. Boa, esse é o Figure 03, tá? Ele tá sendo testado agora em casas. Se vocês colocarem no YouTube, vocês vão encontrar lá ele fazendo todo tipo de atividade doméstica, mas aqui a gente tá focando na atividade dele dentro da BMW. O trabalho dele é, ele tem um posto de trabalho, ele recebe uma ação e ele sai e vai executar essa ação. É muito semelhante com o outro robô, naturalmente eles têm tecnologias semelhantes, mas diferentes, são de empresas diferentes, e aqui é legal que a gente consegue ver essa precisão na pegada. Tá vendo que ele consegue pegar de um lugar estreito e ele leva até um outro lugar que também é estreito? Olha que legal. Vocês estão vendo ali, ó, é cobrado em torno de $25 por hora do robô. É bom saber preço, né, gente? É. Esse é o custo do robô hoje nessa fábrica da BMW, tá bom? E o último vídeo nosso... Antes do último... Opa, volta. Não, Isso, antes do último, só dar um contexto para vocês, tá? A gente mostrou esse vídeo, então, lá no começo do óculos inteligente, né? E a ideia era, na verdade, mostrar para vocês até uma visão além do óculos inteligente, tá? O que esses óculos fazem hoje? Na prática, eles têm um agente embutido, você consegue trocar ideia com ele e ele executa ações que você está pedindo dentro do teu display que você está vendo ali no óculos, tá bom? Então, por exemplo, eu quero chegar na padaria e aí ele fala, essa padaria aqui? Sim, e ele desenha um mapa no teu olho e você consegue caminhar e acompanhar esse mapa, tudo bem? Esses óculos atuais de inteligência artificial, eles ainda têm uma limitação espacial. Quem aqui... Explica um pouquinho o que é limitação espacial. Vou chegar lá, vamos lá. Quem aqui foi... Acho que tem alguns stands aqui que estão com realidade virtual, aquele óculão grandão, sabe? Quem aqui foi e teve essa experiência? Vocês viram aqui? Na feira? Aquele óculos branco grande que tampa tudo aqui na frente? Acho que a fila tá grande lá, Fábio. É. Boa. Esse óculos, ele traz o que a gente chama de realidade virtual. Então, ele tira você do que você está vendo aqui e ele apresenta um mundo virtual, tudo bem? O teu olho, na ótica do teu olho, você não está mais aqui, tá? O que a gente está apostando e a gente está vendo para o futuro? A realidade aumentada. Não sei se todos conhecem, mas um exemplo rápido, tá? Foi uma coisa que explodiu há anos atrás e você conseguia, por exemplo, pelo teu celular, entrar no e-commerce, né, clicar, sei lá, numa geladeira, apontar a geladeira na tua cozinha do lado dos móveis e ver essa geladeira materializada no teu celular. Assim, com uma cara real, tá? Não é uma coisa toda digital, não. Mas ele estava lá materializado. E aí você conseguia ver se ia ficar bom ou não com os móveis ali da tua cozinha. Essa foi uma tecnologia que foi, né, na época foi uma bomba, todo mundo, né, se apaixonou e etc. E agora a gente está vendo essa conversão. A conversão entre a realidade aumentada e a inteligência artificial. Então pensa o seguinte, você está conversando com o teu agente e você precisa realizar alguma coisa na tua oficina. Sei lá, chegou o cliente falando que está com um problema no motor, você abre lá o capô, olha para o motor e esse óculos começa a ajudar você a executar essa tarefa. Fábio, dá o play pra gente ilustrar. Vamos lá. Pera. Não, peraí, é o próximo. Esse. Não. Esse. Não, peraí. Deixa que eu mexo aqui na frente. Deixa eu passar. Não tá passando. Pera. Esse. Pode dar play. Vamos lá. Não tô nada. Essa pessoa está colocando óculos, esse vídeo é ilustrativo, a IA está desenhando para ele quais são os componentes do motor, tudo bem? Ele tem essa visão. How do I check this belt? Let's inspect it together. Boa. I've prepared a 3-step plan. How do I check this belt? Let's inspect it together. I've prepared a 3-step plan. Gente, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Gente, vocês podem acender um pouco a luz aqui do auditório? A gente vai parar uns 3 minutinhos aqui dos slides. Conseguem aí atrás? Legal. Boa. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Alguém quer comentar o que aconteceu aqui? Levanta a mão pra gente. Levanta, a gente leva o microfone. Só um minuto. Tá fazendo um checklist? Tá fazendo? Peraí, ó, levantou a mão ali e já eu passo pra você. Só um segundo.
Eles estão com o microfone? Também. Peraí um pouquinho. Vamos levar. Peraí. Você levou aí o microfone? Pode falar. É um checklist, né? Que a gente faz com papel, sendo orientado pela inteligência artificial. Isso. Não, era isso. Era isso. Legal. É isso, né? E aqui, antes do Gustavo complementar, eu quero voltar lá atrás, no começo do nosso bate-papo. O que a gente estava falando? Há poucos anos, e a história da linha do tempo, eu estou voltando nela toda hora pela importância dela. Se demorou muito tempo, muitos anos para chegar onde se chegou. Mas a partir de agora, as coisas estão evoluindo muito rápido. Há 2, 3, 4 anos atrás, não passava pela nossa cabeça que a gente ia conseguir colocar um óculos, que já é realidade, e que eu ia conseguir me guiar por ele numa rua sem precisar olhar o Google Maps no celular. Eu posso olhar no óculos. E uma série de outras atividades que dá para fazer. E eles estão evoluindo muito rápido. Os robôs, a gente ainda não sabe, e nós vamos estudar e acompanhar, quando que efetivamente os robôs humanoides vão poder ser utilizados nas oficinas. Mas o que a gente traz como experiência? Se chegou numa BMW da vida, em algum momento da nossa trajetória, que a gente ainda não consegue prever quando, vai chegar no nosso dia a dia. Hoje, você já consegue, em alguns países, comprar este robô humanoide. Se eu estiver errado, você me fala em torno de $30 mil, $25 mil mais ou menos. Existe uma versão de saída na China, sim. O pessoal já está usando bastante lá, inclusive. Que você pode pôr em casa e ele faz as tarefas domésticas. E ele faz um monte de coisa. Ele põe comida no micro-ondas. Não, estou falando sério. Isso já está acontecendo. O que a gente quer aqui é despertar a curiosidade de vocês para esse mundo que não dá mais para fugir. E aí, Gustavo, complementa um pouquinho aqui do último vídeo, por favor. Boa, só para fechar, pessoal. Então aqui acabou de acontecer o que eu comentei com vocês. Uma pessoa colocou o óculos, é um vídeo gerado por IA, tá? Não é uma tecnologia que já existe, mas já começou essa corrida. E ele está fazendo exatamente isso. O óculos identificou o problema, o usuário perguntou como é que eu checo esse problema, e o óculos apresentou ali, ó, checa a tensão, inspeciona e etc e tal. Claro, aqui é um exemplo muito polido do que ele pode fazer, mas a gente sabe que ele consegue trabalhar muito mais na densidade que vocês têm na mecânica no dia a dia. Eu vi um monte de palestra aqui ontem e hoje e assim, ficou muito claro a densidade que é trabalhar com carro. Tem muita coisa lá dentro, muita regra que você tem que saber, cabeamento e etc. A gente está falando que a gente consegue olhar e de repente ter uma clareza ou tirar uma dúvida que antes a gente tinha que consultar fulano, consultar ciclano. Aqui a gente está falando sobre duas coisas principalmente. A primeira é aprendizado, porque isso aqui é no setor automotivo, mas e para fazer uma comida, né? Fazer um desenho, dá para usar para tudo isso, tudo bem? E o outro aprendizado a gente começa a trazer uma qualidade para todo mundo, porque todo mundo está bebendo da mesma fonte e do jeito mais fácil e que ninguém nunca viu antes. Tudo bem? E, de novo, né, gente? Guarda isso daquele exemplo que eu falei, né? Em tecnologia, dar um passo para trás é fazer o que vocês estão fazendo hoje. Ninguém, nem eu, nem o Gustavo, estamos falando que a semana que vem vocês vão ter, ou daqui a um ano, vocês vão conseguir colocar robô na sua oficina para substituir um colaborador. Porque nem é essa a intenção da IA. Porém, isso está chegando. Né? Fala. Essa tecnologia aí que passou aí, Essa última. já existe ou ela é uma possibilidade aonde pode chegar aí? Isso, ela é uma possibilidade. Na verdade, a IA já existe e a realidade aumentada, que é essa capacidade de sobrepor o mundo físico com o mundo digital, já existe. Aonde a gente não tem ainda e aonde a gente quer, nesse óculos pequeno que a gente utiliza, que tem 48 gramas, e não nesse capacete de realidade virtual, tudo bem? Porque não é uma coisa usual. A gente precisa de uma coisa fácil para realmente atingir e ter essa tração, tudo bem? Isso. Gente, trazendo do mundo de tecnologia, de inteligência artificial para
Deixa eu mudar aqui. Opa, já foi. Para o que a gente enxerga nas oficinas em relação à IA. E aí, não é fazer de verdade. Quem me conhece sabe que eu a vida inteira fiz palestras sem falar de sistema. Mas porque a gente está falando de IA, eu preciso gastar 2 minutos e contar uma historinha de como que a gente consegue trabalhar com tecnologia. Essa é a tela do primeiro sistema da Ultracar, feita em MS-DOS. Clipper. Linguagem Clipper. Se eu tivesse ficado aqui, essa aqui é a tela de orçamento. Se eu tivesse ficado aqui, a empresa não chegaria onde chegou hoje, com mais de 3.300 clientes. Eu tive que me movimentar. E aí, a gente saiu do Clipper e foi para o Windows e começou a desenvolver em Visual Fox. E depois, que chamava Ultracar padrão. E depois veio o que a gente chamou de Ultracar Express. E do Express, em 2017, a gente lançou a primeira versão web, chamada Ultracar Web. Tem muita gente que usou ela, né? E aí, para avançar um pouquinho mais, a gente chegou no sistema atual que foi lançado há 2 anos, que hoje toda a base de clientes usa. Só que a gente falou assim, cara, dá para avançar mais. E a gente passou os últimos 6 meses. E, Patrícia, você está aqui? Fica em pé um pouquinho para o povo te ver. Patrícia é o braço direito e esquerda, gestora de tecnologia, cuida de tudo que envolve o produto da Ultracar. Se alguém quiser saber alguma coisa de tecnologia, produto, não me procure a Patrícia e o Gustavo. E aqui, gente, não é para falar de sistema, é só para mostrar a importância da evolução. Nos últimos 2 anos, a gente chegou a uma conclusão. Esse sistema que está aqui é bonito, é bom, funciona, tem algumas limitações que a gente descobriu, mas dá para fazer melhor, usando tecnologia. E aí, eu vou pedir para o Gustavo falar um pouquinho do que a gente está lançando aqui no Conecta. Boa, pessoal. Primeiro vocês estão olhando aqui a nova cara da Ultracar. Então, o time, como o Fábio comentou, nos últimos 6 meses, trabalhou, tem gente tirando foto aí, pode tirar, gente, fica à vontade. Trabalhou bastante para poder construir esse novo sistema, essa nova cara, esse novo visual, mas assim, não é mudar cor, não é mudar cor, não é deixar mais bonito, é deixar mais usual. Então, o trabalho do time... Menos cliques, né? Menos cliques, menos fricção, mais facilidade. No final, o que a gente está procurando com a tecnologia é entregar tempo para quem está usando. E a gente sabe que o tempo faz a gente crescer mais, faz a gente vender mais, faz a gente aproveitar mais com a família. E é isso que aconteceu com essa nova jornada da Ultracar. Posso dar um spoiler aqui, que eu vou mudar de vídeo, de slide, e eu queria que você comentasse, pode ser? Pode ser. Tô colocando ele no fogo, porque o combinado era eu falar, mas agora eu vou falar para ele falar do próximo slide, tá? Ele, enquanto estiver passando, ele vai falando e vocês vão ver o que a tecnologia e inteligência artificial está fazendo na Ultracar, para os usuários do sistema Ultracar, mas que a gente quer que você faça na sua oficina, independente de sistema, né? Mas que você use da inteligência artificial para o dia a dia na sua oficina. Coloca o play, por favor. Dá o play pra gente, por gentileza. Pessoal, de forma objetiva. Ô, louco, tem... Não sabia que tinha... Som. De forma objetiva, a gente está falando para ele qual que é o problema que o cliente está enfrentando. Aí eu falei aqui, não está com o meu áudio naturalmente, e eu clico no pause ali. Vamos aguardar. Então, o cliente relatou o problema com o barulho do volante, que as rodas estão furadas. A gente pediu para a IA analisar. A Ultracar, nessa versão, está lançando um catálogo de serviço, tá? Completo, onde a gente consegue cruzar os problemas com os serviços que existem no catálogo. Dessa forma, você consegue de forma fácil selecionar qual serviço você vai fazer para o cliente, em vez de você ficar procurando em listas longas e extensas, etc. O ponto é tempo. Precisamos ganhar tempo enquanto a gente está trabalhando no orçamento. Selecionei os serviços e abri um monte de... eu preciso selecionar todas as peças desses serviços. Por que não colocar a IA para sugerir essas peças?
É o que ela acabou de fazer aqui. Então ela olha o teu veículo, ela entende qual que é o modelo, ela procura quais são as peças que têm aplicação para aquele modelo daquele veículo, e aí ela olha estoque, preço e etc. e sugere as opções que fazem mais sentido para você. Tudo bem? Então quem aqui nunca gastou muito tempo selecionando um monte de peça, né, dentro de um orçamento ou selecionando vários serviços? É o que a Ultracar está entregando nessa versão. E que envia para o WhatsApp, envia para o etc. Bom, pausa na Ultracar. Aqui é para contar a linha do tempo da empresa Ultracar e mostrar que foi necessário evoluirmos. O que a gente quer falar com isso é que não dá para usar o chat GPT sem ter um conhecimento daquilo que você quer que ele te entregue. E o que é mais legal disso que eu estou falando é que a IA aprende com aquilo que você está trabalhando. E aí, de novo, sem combinar, eu vou pedir para o Gustavo, em um minutinho, contar a experiência que a Ultracar está vivendo. E eu gosto de comprar porque a gente também falha, erra e a gente tem problemas. Mas a gente decidiu colocar um que a gente chama de N1, que é um chat de atendimento via inteligência artificial. Em um minutinho, Gustavo, fala para o pessoal, porque isso que a gente está fazendo, eles podem fazer na oficina deles, até para ajudar no processo de atendimento aos clientes. Perfeito, excelente. Então a gente tem um projeto interno dentro da Ultracar parceria Kiger, e a gente construiu um chat de atendimento para quem está utilizando a plataforma, tudo bem? Esse chat de atendimento, assim, qual que é o nosso objetivo com ele? A gente quer defletir conversas. Defletir o cliente chega, vai fazer uma pergunta que está na nossa base de conhecimento, a gente já entrega essa resposta para o cliente. Então, em vez de a gente colocar uma pessoa para olhar para uma pergunta que é cotidiana ou para um problema que é de uso da ferramenta mesmo ou de desconhecimento, porque acontece, a gente sabe que é um sistema muito grande, então tem esse detalhe, essa necessidade de entender profundamente, e a gente colocou esse chat de IA na frente. Então agora a gente está colhendo esse resultado, entendendo quantos chamados, né, e quantas conversas a gente consegue defletir, e mais do que isso começou um movimento dentro da Ultracar de entender que precisava colocar energia na base de conhecimento. Gente, a IA ela é treinada com dado do mundo, tudo bem? Mas só uma pessoa conhece a oficina de vocês, e são vocês mesmos. Então, quando a gente coloca uma IA para atender, a gente precisa se certificar de colocar o nosso dado lá dentro. Quem nós somos, né, o que queremos, o que fazemos e o como fazemos. Com essa informação, e foi dessa forma que a gente construiu, a gente colocou o dado da Ultracar na frente desse chat, e agora esse chat consegue responder de uma forma excelente pela Ultracar. E que dá para vocês procurarem aí empresas que façam isso para ajudar vocês, para o seu pessoal não ter que ficar atendendo o cliente toda hora com aquilo que já é rotineiro. Mas estamos finalizando, vamos adiantar aqui um pouquinho, isso já foi, né? Já. O diagnóstico. Eu, Gustavo, a gente tem só mais um slide. A gente sabe que em tecnologia, eu sempre falo que dono de oficina aprendeu muito a consertar carro, é muito bom em consertar carro, é especialista, mas ele não teve a mesma oportunidade para aprender a administrar a empresa dele. E agora eu complemento, ele também não teve a mesma oportunidade para aprender de tecnologia. Então muitas vezes o dono de oficina fala, eu não quero nem saber de computador, minha esposa que cuida lá. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a tecnologia não é só sistema, não é só computador, é óculos, é mais um monte de coisa que está e vai acontecer nos próximos anos. No ano que vem, eu, Gustavo, queremos trazer aqui já datas mais certas, preços mais ajustados para o Brasil. A gente quer trazer coisas que realmente a gente sabe que vão acontecer na oficina de vocês. Então, Gustavo, o convite nosso é para que vocês que estão aqui participando com a gente, junte-se a Ultracar e a Oficina Brasil. A Oficina Brasil e a Ultracar hoje fazem parte do mesmo grupo. Elas se juntaram, houve uma fusão, para que a gente possa entregar mais para o setor automotivo. Usem disso, usem das comunidades, usem de tudo que a Oficina Brasil oferece e de tudo aquilo que a Ultracar oferece em relação à gestão, a estudar o mercado, independente de ser cliente da Ultracar, que eu não estou falando para ser cliente da Ultracar não, a informação hoje vale ouro, então use dessas informações que a Ultracar e a Oficina Brasil disponibilizam para te ajudar
a entender cada vez mais como que você pode ganhar tempo, ser mais produtivo e ganhar mais dinheiro. Gustavo, quer fechar alguma coisinha aqui? 2 mensagens, pessoal. A primeira é o seguinte: a IA é ferramenta. Vocês têm um monte de ferramenta lá na mecânica, a IA é mais uma. Então o que a gente está tentando conduzir aqui é usem mais, usem com segurança e contem com a gente porque vocês precisarem. Legal? E a segunda mensagem é: vocês precisam e é importante ter um parceiro de tecnologia com vocês. Tá bom? A tecnologia está evoluindo, o Fábio mostrou lá atrás como era, vocês estão vendo como a gente está agora. A gente está falando de um computador que era do tamanho dessa sala e agora a gente está vendo robô andando. Tudo bem? Tem uma diferença grande no que a gente está vendo agora. Então escolham um parceiro de tecnologia para vocês. Não é sobre quem vai ser, é sobre ter e estar atualizado com o mercado. Beleza? Gente, eu acabei esquecendo de falar no começo, mas se alguém eventualmente tirou uma foto, fez um vídeo, publiquem, me marquem a Ultracar, marquem a Oficina Brasil, marquem aqui, tá? Que a gente está à disposição. Aqui é só para vocês tirarem uma foto e depois avaliar o conteúdo desse bate-papo nosso, né? Então, pedir para todo mundo tirar e a gente vai para o último slide aqui. Aqui, deixando novamente as redes sociais do Gustavo e as minhas redes sociais. Queria agradecer demais, primeiro, a presença e a paciência de vocês. Quando eu e o Gustavo íamos falar sobre tecnologia, eu falei: Gustavo, a gente tem que tomar cuidado para não falar nada que seja muito complexo, muito complicado, que bagunce a cabeça de todo mundo, mas que eles saiam daqui com aquela imagem daquele óculos e falam assim: cara, um dia eu sei que eu vou pôr esse óculos e ele vai me ajudar a reparar carro, ele vai me ajudar a não ter que mexer em teclado de computador, ele vai me ajudar a fazer um monte de coisa. Então, eu quero agradecer muito. Gustavo, por favor. Pessoal, é isso. Obrigado pelo tempo de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês e bom evento para todos. Gente, clientes da Ultracar, que eu vi que tem muitos aqui, obrigado, viu, gente? Fiquem com Deus, aproveitem as palestras. Às 18 horas tem uma palestra com a doutora Alessandra aqui. Feríssima.